por conta de, às vezes de ser alguma aula muito regrada, de não explorar todo esse potencial criativo que as crianças têm, né? Então, isso também depende muito, A né? gente vai seguir por um caminho aí que o Bruno gosta quando a gente fala, que é sobre o ensino, né, Bruno? O que você acha de mais uma matéria aí que limita as pessoas na época da escola? Não, mas na escola tem arte. Beleza que eu acho que os professores deveriam. Essa matéria arte devia ser mais. Como que eu posso falar? Mais. Dado mais prioridade. Porque a arte a galera não dá muito. Quer dizer, hoje. Eu vejo pelos meus sobrinhos que a matéria artes não dá muita prioridade na escola. E eu não sei também se é culpa do professor que não tá nem aí. Porque na minha. Eu lembro da minha matéria de arte, porque minha professora de artes, ela me passou várias coisas legais. Tipo, uma delas, eu lembro até hoje, que ela me passou, tipo, um desenho com vários riscos assim, e ela pediu pra circular e escrever o que aquele desenho representava pra mim. Tipo, você tá vendo... É tipo você ver as nuvens e falar, puta, aquela nuvem parece, sei lá, um livro, aquela nuvem parece um carro. Ela fez isso com a arte, que ela falou que para ajudar em algum negócio lá do cérebro. Então, minha professora de arte, ela meio que fazia umas coisas legais, mas a minha, porque eu via da Mas galera. olha o que você gravou, né? Você gravou porque você estava interagindo, né? Sim. O seu eu estava interagindo. A arte, infelizmente, na escola, é, ela, como a educação emocional, o que você aprende sobre você durante os seus anos de escola? Nada. É, Se tem matéria exatamente. para se olhar, talvez a matéria que você mais se olhe seja a educação artística, filosofia, né? Sociologia, né? O resto é matéria mental. Totalmente. Isso eu acho. Porque, tipo assim, eu tenho a opinião que é meio forte, porque eu acho que a escola, hoje em dia, no sistema que ela funciona, ela é meio inútil. Porque pra mim, ela coloca um monte de informação na sua cabeça pra ela te preparar pro mercado de trabalho, mas tipo assim, é meio que linha de produção. Tipo, você tem Exato, várias criancinhas, coloca aqui próximo e vai tudo pra linha de exato. produção. E aí, assim, você que tem um potencial, às vezes, em qualquer área, tá? Não estou falando só na arte, não. É podado. Você tem que entrar É, numa forma. você fica limitado, né? Né? E aí você tem que entrar numa forma, né? Tem até, eu acho que é o Rubem Alves que falou uma vez, que ele falava assim, que as pessoas, por exemplo, imagine que você é muito bom em português, só que em, sei lá, em geografia você não vai bem. O que vai fazer? Você vai chegar em casa com a nota vermelha de geografia e a nota muito boa em português, por exemplo. Aí seu professor, aí a sua mãe, os professores falam, olha, ele tem que estudar geografia, porque ele não está indo bem. Então você, em vez de você se dedicar no seu potencial, que é o português, escrita, interpretação, sei lá, literatura, você vai ter que ir lá para a geografia para alcançar a média. E aí a gente se torna uma pessoa medíocre, média. É, Mediano, né? Tá ali. O seu potencial que teria que ter sido explorado, falou, não, olha esse cara aqui, ele tem potencial, ele tem que, vamos colocar lenha no que ele sabe, não é ignorando a geografia, mas vamos pegar o que ele é bom, É, né? exatamente. É, porque não tem como você, tipo, beleza, a pessoa ela foi ruim em uma matéria, mas não significa que ela é ruim em todas as matérias ou em tudo. Às vezes é a personalidade da pessoa. Total, é aquilo que ela tem de habilidade, de potencial, que ela tem uma percepção melhor, né? Então, mas aí, ó, aí isso quebra o conceito de aprender o básico, não? Por exemplo, você tem Não, lá. eu Você acho que tem, não é deixar de aprender o básico, é deixar de mas cobrar, talvez? não é cobrar, eu acho que é potencializar aquilo que você é bom, sabe? É colocar a lenha, alimentar aquilo que você é melhor. Então, puxa,
Em vez de dar reforço de geografia, vamos incentivar, melhorar aquilo que ele é bom. Tudo bem, mas aí a minha pergunta permanece. E se ele não aprendeu o básico em geografia? Não, mas aí não é. Porque é o conceito hoje da escola. É até um debate que eu falo, às vezes eu falo com o Bruno assim. Porque é o conceito hoje do ensino, do ensino público, estadual, particular, qualquer que seja, é o quê? É dar o básico de conhecimento para a juventude, para as pessoas que estão iniciando na vida aí como pessoa. No caso, esse conceito do básico, né, do ensino fundamental, que é a base de tudo. Mas não é o básico de tudo, né? Não é o básico de tudo. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, até estavam pensando em fazer isso aqui no Brasil, né? Que era, por exemplo, o ensino médio como que se fala? Por áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você pode ter uma tendência, por exemplo, para exatas, para biológicas, e você direcionar a energia para aquilo que você é bom. Eu acho que lá eles escolhem a matéria, não é? Tem alguma coisa assim. Eles escolhem. Você tem a grade e algumas vocês podem escolher. Sim, mas mesmo assim, ainda é agrupado por temas, igual ela comentou. E você tem que ter algumas matérias que são matérias essenciais que você tem que cumprir. Então, aí eu concordo. Você vai cumprir, mas você vai cumprir por cumprir. Assim, esse olhar de ter um olhar potencializador para aquilo que você é bom e gosta, né? Isso nos torna lapidar aquilo que você tem um olhar. Eu concordo que isso traria um resultado melhor. Você teria profissionais melhores, você teria pessoas com qualidades mais aguçadas em determinados assuntos. Eu concordo com isso, não estou questionando isso. E eu acho que mais do que isso, sabe? É pessoas indo fazer aquilo que elas gostam. Sim, pessoas felizes, sabe? né? Porque assim, quanta gente tem, às vezes, o dom e o gosto e aquilo que elas desejam, tinham sonho de fazer, ou guardados no bolso, porque tiveram que entrar nesse médio aí, né? Eu entendi o que você quis dizer, Renato, mas eu acho assim, que beleza, esse geografia e história, beleza, todo mundo teria que ter, mas eu acho que tem um limite, tipo, a partir da 8ª série você não tem mais e você escolhe sua grade pro 1º, 2º e 3º ano, porque você já tá numa idade que você já sabe o básico e você já sabe, não que você sabe, porque adolescente, até adulto não sabe o que quer da vida, mas teoricamente você já teria uma idade, tipo, pra começar a seguir seu caminho, tipo, agora eu tenho 15 anos, eu odeio geografia, mas eu amo matemática, então a matéria de geografia eu vou substituir, sei lá, por matemática aplicada a 1, entendeu? Porque agora eu já... Ou que isso fosse direcionado, né, que houvesse aí nesse momento aí do corte do básico pro escolha, que houvesse um direcionamento com base em todos os anos do aluno. O aluno, porque você tem aí também na época de escola, você tem também a questão com o professor também, né? Porque a matéria você pode... Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu adorava matemática. Mas teve professores durante a minha 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, teve 2 que a minha nota era lá embaixo. Porque não tem a identificação, né? Você tem isso. Então é isso que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, aí nessa ideia sua, Bruno, é válido, eu acho que é legal, mas tem que ter esse direcionamento. Você gosta da escola, todos né, os Renato? anos, né? Você gosta. Não é que eu gosto. Eu percebi que... Bruno, eu sou pai. Então, mas aí... O meu moleque, calma aí, deixa eu falar. O meu moleque, eu pego no pé dele pra aula, pego no pé dele pra lição, eu pego no pé dele pra que ele estude, e às vezes eu olho e ele me faz umas perguntas que eu falo assim, cara, não é possível, eu não vou te responder isso, Gustavo, eu não vou te responder isso. Não dá pra eu te responder isso. Mas por quê? Porque entra no que você falou. Por exemplo, se ele me fazer uma pergunta a gente tá falando de geografia, mas ele fazer uma pergunta de história.
no qual a matéria que ele não gosta, ele vai perguntar, ele vai saber e tal. Mas eu tenho não a percepção, eu tenho a ideia de que, cara, é o básico que ele deveria saber. Quem descobriu o Brasil? Não que seja esse o caso. Mas quem descobriu o Brasil? É o básico. Mas ele não gosta. Não é fugir do básico, entendeu? A gente tem os pré-requisitos que a gente precisa, né? E aí outro questionamento sobre a educação, né? A minha formação primeira é pedagogia. Eu, antes de ser arteterapeuta, fui professora por 10 anos. Então já explica pro Renato aí como ele lida com o filho dele. Temos uma professora aqui. Mas aí é aquela questão, né? Tudo hoje envolve também como se ensina. E mostrar para a criança também para quê, né? Porque hoje, é o que vocês falaram, as informações, você é só chamar o Google, chamar qualquer assistente que você descobre o que você quiser. Né? A hora que é, não sei aonde, o que está fazendo, enfim, você descobre. Agora, eu acho que, por exemplo, eu tinha um professor meu que falou isso uma vez, ele falou assim, se um cara que nasceu em, sei lá, ressuscitasse lá de 1500, por exemplo, na época dos jesuítas, até antes, ressuscitasse agora, ele não ia entender absolutamente nada, ia estranhar as casas, tecnologia, então ele ia ficar louco, né? Porque não ia entender carro. A única coisa que ele ia reconhecer é a escola. Porque a escola é uma coisa que não evoluiu, né? Eu aprendi, minha filha está aprendendo da mesma forma, com toda a tecnologia que a gente tem, né? Querem colocar as crianças sentadas na frente de um professor, né? Ensinando da mesma forma que a avó dele aprendeu. Nossa, total. Essa analogia foi muito boa. Nossa, eu vou usar ela agora sempre que eu vou falar de escola. Deu argumento pro Bruno agora. Né? O que precisa renovar é como se aprende, para que se aprende. Se eu entendo que, por exemplo, para eu saber o quadrado de uma área, por exemplo, eu preciso colocar um piso na minha casa, eu descubro que como que eu descubro o espaço para eu calcular quantos metros quadrados eu vou ter que fazer, se eu levo o meu aluno a pensar para que ele vai usar aquilo, teve funcionalidade, eu já sei para que eu vou usar, né? Lógico, a história é importante eu aprender, que nem você falou, eu preciso saber a história para entender o presente, então eu preciso contextualizar. Ok, geografia, eu posso trabalhar de diversas formas para ele ter utilidade daquele conteúdo que ele está aprendendo. Porque ainda a gente aprende para a prova. Muitas escolas ensinam para a prova, não ensinam para a vida. Exatamente, que é outra coisa que eu odeio de escola. Porque, beleza, eu concordo que os pais têm que ensinar, isso aí também, educação, tem coisas que vêm dos pais. Mas eu acho que o mínimo que a escola podia fazer também é ensinar um pouco pra vida. Tipo, não ensinar, sei lá, pra um patrão. Não é um pouco pra vida, teria que ensinar pra vida.